Olá, queridos amigos da nossa querida federativa, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Com muita alegria e mais uma oportunidade de estarmos aqui para as reflexões do Evangelho, as reflexões da doutrina espírita, que tanto acalentam e consolam os nossos corações diante dos tempos que vivemos, tempos necessários, tempos importantes, não só pelas questões exteriores, mas são tempos que tudo tem a ver com o tema de hoje. São tempos necessários para a nossa renovação interior, para atingirmos a pureza dos nossos corações. Então, hoje, nós iremos comentar um pouco sobre uma passagem que está nas bem-aventuranças, ou seja, no Sermão do Monte, que está em Mateus, no capítulo 5, onde Jesus fala não somente aos seus discípulos, mas a todos aqueles que o seguiam, todos aqueles que estavam sofrendo, os vencidos do mundo. E Jesus vai narrando as bem-aventuranças. E uma delas é quando ele fala: bem-aventurados os que têm puro, ou na tradução da Haroldo Dutra diz no Novo Testamento, limpo o coração, porque verão a Deus. Então, passagem, esse versículo, Mateus, versículo 8, ela é de algo extraordinário. Algo que nós tentaremos dentro da nossa capacidade. Porque como que nós iremos, né, aprofundar algo que, pelo menos, eu não tenho, que é a pureza de coração. Mas tentaremos, com os amigos espirituais, com o codificador, tentar levar até vocês a mensagem que a doutrina espírita, que a sua interpretação nos trazendo, clareando e deixando mais limpo a nossa visão espiritual a respeito dessa passagem tão importante. Que Kardec colocou no capítulo 8, no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que têm puro coração. E nós iremos falar da primeira parte dos 4 primeiros itens, onde ele intitulou Simplicidade e Pureza de Coração. Então, a simpleza de coração é algo onde ter como meta do espírito imortal. O espírito imortal almeja a meta da purificação do coração. E vale lembrar que Jesus colocou os limpos de coração, porque imaginem que a época do Cristo, diante de tantos, vamos dizer assim, rituais, né? A época dos fariseus, onde se tinha que ter todo um costume de lavar as mãos para se alimentar e poder também ir ao templo e sacrificar os animais para purificar a alma, como também eram desprezados aqueles, principalmente, que tinham, né, o mal de Hansen, né, que tinham lá a lepra, que estavam exteriormente sujos, entre aspas, pela doença, mas ali no processo de purificação do espírito. Então a pureza de coração, ela será uma meta, a qual deveremos, através das sucessivas reencarnações, galgar 112 e 113, que está englobada a escala espírita,
intitulado Primeira Ordem, Espíritos Puros, que são os espíritos que percorreram todos os graus da escala. Para quem quiser saber um pouco da escala, um parênteses, vai lá nos Espíritos, procura lá, escala espírita. E se despojaram de todas as impurezas da matéria. Ora, se não tem mais impureza da matéria, esse é um coração puro. É um espírito que está limpo. Kardec continua, tendo alcançado a soma de perfeição de que suscetível a criatura não tem mais que sofrer provas nem expiação, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Olha que interessante que Kardec coloca. Por quê? Porque Jesus fala que bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Ou seja, bem-aventurados os espíritos da primeira classe, da primeira ordem. Os espíritos puros, porque verão a Deus, e Kardec escreve exatamente isso aqui. Eles gozam de inalterável felicidade, não se acham submetidos às necessidades e às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é de ociosidade monótona. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então, quando Jesus fala isso, é a nossa meta, é o nosso objetivo. Ou seja, bem-aventurados é o quê? Felizes. Ou seja, eles têm uma felicidade permanente. E nós iremos sim chegar lá através da lei de progresso, que é inexorável para todos nós. Nós iremos sim evoluir através dos processos reencarnatórios, das nossas provas e expiações, para que possamos, já agora, com a doutrina espírita, realizar a nossa evolução consciente. Consciente de onde viemos, consciente do que somos hoje. Ainda não somos puros, ou seja, nós temos ainda muitas impurezas. É por isso que nós não vemos a Deus. Nós não estamos no seio de Deus, claro, falando do ponto de vista, né, simbólico, metafórico. E aí, para que nós pudéssemos entender melhor, Kardec colocou nessa mesma parte da simplicidade e pureza de coração, no item 2, onde ele vai dizer assim, pega a passagem de Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16, onde fala, apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele os tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e disse-lhes, deixai que venham as minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Está em Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Então, Kardec vai comentar dizendo, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, para os puros, nós necessitamos simplicidade e humildade. Retirar toda a nossa ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza. Por quê? Porque na infância existe toda a simplicidade, toda a humildade da criança. Né? Muitos podem dizer, como Kardec falou, que poderia não ser uma comparação justa, já que o espírito da criança pode ser muito antigo e as imperfeições de que não tenha se despojado em suas precedentes existências possam começar já a aparecer. Sendo que é claro que Jesus usou isso
de uma forma comparativa, para dizer também o quê? De que a criança, no corpo infantil, o espírito ainda não consegue demonstrar todas as suas virtudes, nem todas as suas vicissitudes. Ele quer mostrar, quis comparar a imagem da inocência e da candura. Por isso que Jesus disse que de um jeito comparativo, dizendo que se assemelham às crianças, e não que o reino dos céus é para elas. Então, a gente sabe que o coração da criança é um coração mais apto a receber. É um coração mais apto a não ver a maldade como o adulto. Imperfeito, é claro. Então, Kardec vai dizer de que ele não houvera podido ter o mesmo devotamento paterna pela criança, pela pureza do coração, da fase da infância, da simplicidade, porque a criança não busca algo extraordinário, a criança busca o simples, ela raciocina simples, ela tem o coração da simplicidade. Agora, é claro, à medida que vamos desenvolvendo o nosso corpo físico, as nossas imperfeições vão aparecendo de acordo com as sequências que a vida nos traz. Então, tem um texto muito, muito, muito interessante que eu vou trazer aqui para vocês, que está no Reformador de 1955, de maio, que é um texto, uma psicografia de Emmanuel, comentando bem-aventurados os limpos de coração. E ele vai dizer assim: quando a pureza estiver conosco. Esse é o texto. Olha que texto fantástico. Quando a pureza estiver conosco, né, e estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Olha o olhar diferenciado do puro. Nós vamos olhar aquilo ali, a cicatriz, a desventura respeitável na outra pessoa. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, nós vamos receber a calúnia, a maldade. Nelas sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam, sem o exato conhecimento de nossas intenções. Olha o outro ponto de vista, o ângulo que o Emmanuel traz, do puro. Será que nós já estamos nesse passo? Quando a pureza demorasse em nossa boca, porque da boca se fala o que está cheio o coração, a maledicência surgirá junto de nós, por enfermidade lamentável do amigo que nos procura. Famosa fofoca é a enfermidade do amigo, veiculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito, com que possamos impedir a extensão do mal, vai parar em nós. No silêncio, não repassaremos a maledicência dita fofoca no puro. Quando a pureza associasse ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. Olha que visão de um coração puro.
É esse processo, meus irmãos, que nós devemos buscar. Quando a pureza respirar em nossos corações, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma. Por quê? Porque eu não vou ter mais orgulho. E sem orgulho, minha alma é mole. Mole para a humildade, mas de força para o amor. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, nossas benditas e santas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade. E aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Nós não teremos mais a preguiça, a inércia, sermos paralíticos da alma, porque o puro aproveita todas as oportunidades. Jesus, como Espírito puro, crístico, gosta de coisas difíceis. Jesus não está parado por aí, olhando a terra do seu mundo celeste. Não. Me lembro a história de quando Chico completou 50 anos de atividade mediúnica, onde os amigos foram congratular, né, com ele e tudo. E aí ele chegou para os amigos e todo mundo, Chico, que coisa boa, 50 anos de atividade mediúnica, de trabalho, meu irmão, né, vamos mais. E Chico falou assim, o Emmanuel está aqui me dizendo que corresponde a 5 minutos do trabalho de Jesus. Ou seja, olha, esse espírito puro não para. Ele está trabalhando muito mais do que todos os outros. Me lembrou também do espírito veneranda, lá do nosso lar. Era um espírito que trabalhou anos ininterruptamente. 1 milhão de horas trabalhadas ininterruptas. São praticamente 13 anos trabalhando ininterruptamente. Será que nós conseguimos almejar isso? Ou seja, esses espíritos estão puros. Eles mantêm essa simplicidade, mas é uma simplicidade de rocha. É uma rocha esses espíritos. Diamante. Lapidado. E os que têm a pureza de coração é tão puro, que refletem a luz de Deus para o próximo. Então, esses espíritos, e um dia chegaremos lá nessa condição de podermos refletir a luz de Deus ao próximo. Se nós começarmos a trabalhar para a pureza do nosso coração, vamos pegar e fazer um exercício. Peguemos um espelho, né? Porque tudo vem de Deus. Então nós só iremos refletir o amor de Deus para o próximo. Imaginemos que nós somos um espelho todo sujo, não reflete nada. Todo impuro. E nós vamos lá e passamos e limpamos um pouco. Quando a luz bate, olha, já refletiu algo para algum lugar, para alguém. Uma parte. Aí, numa outra oportunidade reencarnatória, nós vamos lá, limpamos mais o espelho. Olha, já vai refletir a luz de Deus, porque já está mais limpo. Até o dia que seremos um refletor perfeito do amor de Deus ao próximo, aos que nos rodeiam,
os que nós iremos nos comprometer de refletir a luz. E assim nós iremos, passo a passo, trabalhando a simplicidade, trabalhando a pureza de coração. E chegaremos lá, nos espíritos da primeira ordem, com esse espelho já todo limpo. E assim, além de refletir a Deus, o seu amor, nós poderemos perceber na sua maior grandeza o amor de Deus para conosco. E por isso que esses espíritos que já têm puro por completo coração, eles têm a felicidade perene. A felicidade perene é porque a luz retornou para a luz. Ou seja, a luz menor, que somos nós espíritos criados simples e ignorantes. Percorremos todo o processo de impurezas e retirando tudo até a limpeza total, como Jesus. E retornamos para Deus, perfeitos, puros, limpos. E assim é o destino final de cada um de nós. Qual é a fatalidade do espírito imortal? Ser feliz. Qual é a fatalidade do espírito imortal? Ser puro de coração e refletir o amor de Deus àqueles que ainda não são puros. Essa é a fatalidade do espírito imortal. São só notícias da boa nova. Que a doutrina espírita veio interpretar os ensinamentos do Cristo para consolar os nossos corações sofridos por nós mesmos. Por nós mesmos. Que sujamos o nosso espelho interior. Quem suja tem que limpar. Então, estamos no processo de caminhada da limpeza espiritual para assim atingirmos, como já comentamos, a verdadeira felicidade. Porque bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus e conseguirão atingir a verdadeira felicidade, que é a felicidade perene do contato permanente com o amor de Deus. Que Jesus nos abençoe, que proteja cada um de vocês, suas famílias, seus lares, e que possamos juntos trabalhar para limpar as nossas almas através da caridade. Porque fora da caridade não há salvação. Muita paz a todos.